Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2025. E como você sabe, nesse segundo trimestre nós estamos estudando a história de Davi. E a lição de hoje, a lição de número 8, nos traz o tema Davi, um encontro, um livramento. Esta é uma história maravilhosa, é um momento da história de Davi que é sensacional. Nós temos aqui um homem riquíssimo e um futuro rei, mas o personagem central dessa história é uma mulher prudente. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, então seja um assinante do ebdeemfoco.com. Isso mesmo. Sendo um assinante do ebdeemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Isso mesmo, slides editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, o que dificulta você na sua ministração. Mas os slides produzidos pelo ebdeemfoco.com são editáveis e você pode fazer a mudança que você desejar na sua aula. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores da EBD. Por isso, acesse o site www.ebdeemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. O texto principal da nossa lição nos diz: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Provérbios 8 e 12. O texto principal da lição está falando sobre a importância da sabedoria e da prudência, virtudes das quais nós encontramos na personagem principal desta história. O resumo da lição nos diz: Davi recebeu um grande livramento a partir de seu encontro com Abigail. Abigail é a personagem central desta história. Mesmo diante de um marido tolo, Abigail, era virtuosa e foi usada por Deus na edificação de seu lar. Você pode ter muitas pessoas que são pessoas perdidas, tolas, como Nabal em sua volta, mas se você busca Deus, se você é temente a Deus, você é virtuoso ou virtuosa. O texto bíblico da lição se encontra em 1 Samuel capítulo 25, verso 3 até o verso 11. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, como você já sabe, então estude bem o texto em casa. Nossa introdução: mais do que uma história sobre a tolice de um homem, estamos diante de uma grande lição de virtuosidade, prudência, sabedoria, sensibilidade, coragem e proatividade. Olha só que maravilha. Mais do que uma história sobre a tolice de um homem, que às vezes nós nos prendemos muito em falar da tolice de Nabal. Mas na verdade, o que nós estamos diante mesmo é de uma grande lição de virtuosidade, aonde nós conhecemos uma mulher prudente, sábia, sensível, corajosa e proativa, né? Que é uma pessoa que toma decisões, que não fica de braços cruzados. Falamos de Abigail, usada por Deus para que Davi não viesse a sujar as suas mãos de sangue diante da insensatez de Nabal. Nós temos aqui três personagens, né? Davi, que é o futuro rei, Nabal, que é o rico, imprudente e tolo, e Abigail, a esposa de Nabal, que é uma mulher sensata. Olha só que interessante. Olha só, o texto diz aqui: falamos de Abigail, usada por Deus para que Davi não viesse a sujar suas mãos de sangue diante da insensatez de Nabal. Nós temos Davi irado porque confiou em Nabal, porque a Bíblia diz
que os homens, né, o exército de Davi ali na região de Carmelo, quando eles estavam acampados, eles protegiam os rebanhos de Nabal. E Nabal certamente sabia disso. Na hora que Davi recorreu a Nabal para socorrê-los, porque eles estavam sem mantimento, Nabal, um homem amargo, não quis ajudar. Mas tem Abigail nessa história para apaziguar. Nós temos aqui 2 homens problemáticos e uma mulher sábia. Um homem que ajudou o outro esperando, né, algum tipo de generosidade, e outro tolo que era incapaz de ser generoso. Neste confronto de masculinidade tóxica, vamos dizer assim, né, não se escandalize com isso, estou dizendo masculinidade tóxica porque são 2 estúpidos nesse confronto de egos, porque Davi também se deixa levar pelo ego. E Nabal era mais egoísta e orgulhoso que Davi ainda. Mas neste confronto nós temos uma mulher sensata, prudente, sensível, corajosa e proativa. Primeiro tópico: palavras tolas, consequências indesejadas. Nabal, um homem tolo. O nome Nabal tem a ideia lá de tolo, né? Já é o significado do nome tolo. Quando falamos em Nabal, imediatamente somos remetidos ao vocábulo tolo, né? Diz que já traz a ideia de tolo, né? Do que adiantou tantas terras e tamanha riqueza. Extremamente rico, Nabal tinha suas possessões no Carmelo. Ele era um homem rico, mas era um homem tolo. E aqui tem mais uma coisa que é importante, né? Que a gente, especialmente para vocês jovens, muitas pessoas insensatas, muitas pessoas tolas podem prosperar. Uma pessoa que prospera não necessariamente significa que ela seja uma boa pessoa. O exemplo de Nabal. Mas a riqueza, ela não é tudo nessa vida. E ela não pode salvar você neste momento, como foi o momento de Nabal. Primeiro tópico: palavras tolas, consequências indesejadas. Nabal, um homem tolo. Quando falamos em Nabal, imediatamente somos remetidos ao vocábulo tolo, né? A ideia aqui no vocábulo Nabal, né, do nome Nabal, já traz a ideia de tolo. É meio que o significado de Nabal, sabe? Nabal, tolo. Do que adiantou tantas terras, tamanhas riquezas. Extremamente rico, Nabal tinha suas possessões no Carmelo. Era um homem rico, mas era um homem tolo. E aqui fica uma lição, que pessoas das mais diversas personalidades e caráteres podem prosperar. É o caso de Nabal, que nos mostra: era um homem tolo, arrogante e era próspero. As 3.000 ovelhas e as 1.000 cabras nos possibilitam imaginar a dimensão do poder econômico desse homem. 1 Samuel capítulo 25, verso 2 nos diz: e havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Era um homem rico, riquíssimo, né? 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Até mesmo para os dias de hoje, que existe uma superpopulação no mundo, essa quantidade de animais é muito. 4.000 animais é muito animais. Isso caracteriza uma pessoa com alto valor aquisitivo. Como pontuei agora há pouco, o que sobejava em riquezas terrenas faltava em juízo para Nabal. E Davi, com a responsabilidade em manter um exército de 600 homens, fez uma proposta justa a Nabal: provisões em troca de proteção. Davi já tinha oferecido proteção antes para Nabal. Era só uma questão de reconhecer, mas a sua falta de juízo levou ele a causar um grande transtorno. Além de um tratamento respeitoso e palavras cordiais, foi oferecido uma colaboração bem desejável naquela região: segurança
diante dos infortúnios que poderiam acontecer. Nabal não só recusou, mas também insultou Davi e seus homens, ofendendo-os grandemente. Isso aqui é interessante. Davi e seus homens, já pontuei isso lá no início, enquanto eles estavam acampados na região do Carmelo, e os pastores de Nabal estavam por ali, como eles não tinham pastagem suficiente, eles andavam, né, como nômades, caçando pastagens. E naquela região, os pastores de Nabal, mudando de lugar para encontrar as melhores pastagens, eles estavam profundamente sob risco de serem assaltados, mortos por ladrões e caravanas de outros tipos de estrangeiros, né, e outras pessoas. Mas por causa do acampamento de Davi, os bens de Nabal foram preservados. Os bens de Nabal não foi tocado por ninguém. Olha só o que diz aqui 1 Samuel 25:10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Isso aqui é um grande insulto, porque Nabal sabia que era o exército de Davi que estava fazendo a proteção. Era comum esses assaltos, mas ele não estava tendo assaltos, porque Davi e seu exército estava acampado ali. Ele sabia quem era Davi, ele sabia da proteção que Davi estava dando, mas ele quis ser arrogante. Ele quis ser um estúpido. E então, por causa disso, ele se propõe a ofender Davi e os seus soldados. O que começa ali, então, uma reação de ira no coração de Davi. A ríspida e irresponsável postura de um tolo abriu as portas para consequências desastrosas que foram cessadas diante da sabedoria de Abigail. Logo após recusar a hospitalidade a Davi e ofendê-lo duramente, Nabal reuniu-se com seus companheiros em um banquete onde se embriagou a ponto de perder a noção das coisas. Era um homem desprezível, desrespeitoso, bruto, ignorante, que não media a consequência das suas palavras. A sorte dele e de todos que estavam com ele, era a presença de uma mulher prudente chamada Abigail. Porque as intenções de Davi não eram de recuar, mas de ir para cima. E diz o texto que Davi falou que não ia ficar um único ser do sexo masculino na propriedade de Nabal. Ele ia matar todos por causa dessa afronta. Mas, por causa da intervenção da sabedoria de Abigail, todo este problema foi evitado. Em complemento a tal calamidade, após quase 10 dias, Nabal morreu. O texto de 1 Samuel 25, 37 e 38 diz: pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Olha só, ele fez a grande besteira que fez. Quando foi reportado pela sua esposa a grande tolice que ele tinha feito, ao invés dele se arrepender, o texto diz que o seu coração endureceu ainda mais. Ele não se arrependeu, ele não reconheceu que ele tinha feito algo grave, algo perigoso, que precisava de uma retratação. Pelo contrário, seu coração se endureceu ainda mais. E por causa do endurecimento do seu coração, da sua falta de vontade de se arrepender, a Bíblia diz que uns 10 dias depois o Senhor... A Bíblia diz que uns 10 dias depois o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Palavras insensatas. A comunicação tem um grande poder na vida humana. Quanto melhor usamos as palavras, menos nos incomodamos com eventos desastrosos e reveses antes inevitáveis. Nabal, diante de tal situação, deveria ter sido pelo menos respeitoso e coerente. Porém, diante de um guerreiro como Davi, foi ríspido e insensível
ao momento atravessado pelos seus visitantes. E aqui nós precisamos pontuar também o seguinte: Nabal sabia quem eram os guerreiros de Davi. A Bíblia diz que os guerreiros de Davi eram toda sorte de homem ruim. Eram os que estavam desesperados, desempregados, aqueles que eram fugitivos, ladrões, que se juntaram a Davi. Eu tenho certeza que Davi passava um perrengue para manter esses homens alinhados. Quando os amalequitas invadiram lá a cidade onde a família de Davi estava e levou cativo as esposas, quando eles voltaram, né, de uma guerra e encontraram a cidade saqueada, os homens se revoltaram contra Davi. A Bíblia diz que os homens tentaram apedrejar Davi, os soldados de Davi. Esses homens eram homens perversos que só estavam sob controle por causa da liderança de Davi. E aqui Nabal mexe num vespeiro. Não é só Davi que está com fúria, cheio de fúria aqui. Se Davi não quisesse ir lá onde Nabal, ele não iria. Era só ordenar que os soldados já estavam cheirando sangue para poder atacar Nabal e toda a sua família. Mas Deus trabalhou através da esposa de Nabal para que evitasse uma grande tragédia, um grande desastre. As palavras de Nabal foram insensatas e provocaram a ira de Davi e seus homens que já não eram boa bisca. Em contraposição, as palavras de Abigail foram sábias, prudentes e essenciais para trazer novamente a paz à casa. Quando nós lemos, por exemplo, a carta de Tiago, Tiago diz que a língua, né, e ali ele está falando não só da língua como um membro do corpo, mas como o falar. Tiago nos ensina ali que quem sabe usar a língua, quem sabe usar as palavras, governa. Mas quem não sabe é destruído por ela mesma. Quando ele diz, veja o leme, quem sabe usar o leme, governa um mega navio. O freio dos cavalos é bem pequenininho, mas quem sabe usar governa um animal forte. Um animal que é totalmente capaz de fazer coisas terríveis. Mas Tiago também diz, aquele que não sabe usar a língua ou a palavra, né, a fala é como uma faísca em um bosque, que destrói tudo. E Nabal não sabia usar as palavras. Davi também estava tomado pela ira com seus soldados, mas Abigail era a mulher das palavras sábias. Abigail tinha o controle sobre as palavras, tinha controle sobre a língua. E foi esta mulher que nós falamos lá no início. 3 personagens, 2 homens, um futuro rei, um homem riquíssimo e uma mulher. Mas o personagem central dessa história é esta mulher, Abigail, que com palavras sábias, sabendo usar as palavras, apaziguou uma confusão e evitou uma grande tragédia. Consequências indesejadas. Aquilo que o homem plantar, com certeza colherá. Gálatas 6:7, Paulo nos diz isso. Isso é uma verdade bíblica que precisa ser sempre considerada, né? Nós sofremos consequências daquilo que falamos e fazemos, né? Nós colhemos o que plantamos. Isso né? Nós queremos fugir o tempo todo dessa verdade, mas essa verdade não está só em Gálatas 6:7. Ela está em toda a Bíblia. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. E nós precisamos ter esta convicção e, a partir disso, sermos ponderados no que fazemos, no que falamos. Nabal plantou insensatez, certamente uma característica que fazia parte das mais diversas áreas de sua vida. Não era só nos relacionamentos, né, na liderança, nos negócios, enfim, em casa, com os empregados. Certamente ele era esse homem insensato. A colheita, nesse caso, teria sido realmente calamitosa, se não fosse a presença de uma mulher virtuosa. Davi, com 400 homens, foi ao encontro de Nabal para um trágico desfecho. Davi foi pronto, como diz o texto. Depois vocês podem ler o capítulo 25. Davi dizendo: tão certo, juro pelo Senhor, que nenhum do sexo masculino
da família de Nabal ou dos empregados de Nabal ficará vivo até o amanhecer. Ninguém, só ficará vivo as mulheres. Mas quando tem um encontro com uma pessoa inteligente, com uma mulher sábia que edifica a própria casa, então o transtorno é desfeito, a tragédia é desfeita e a história tem um outro rumo. No entanto, o Senhor enviou Abigail com a missão de consertar os estragos já feitos. Trouxe as provisões necessárias para saciar a fome dos homens. Falou sabiamente ao reprovar a atitude do marido e destacou a relevância de Davi manter suas mãos limpas daquele sangue. Sabe o que eu acho interessante aqui? Abigail era uma mulher inteligente, ela era atualizada, ela sabia quem era Davi. Ela sabia que Davi era o futuro rei, que ele tinha sido ungido rei. Ela conhecia o marido, sabia que ele era um estúpido, um tolo. Então, sabendo quem eram essas duas pessoas, ela sabia qual a decisão tomar. Sabendo que um era tolo, arrogante, orgulhoso, o outro tinha todo o poder, tinha um exército, estava também ferido, o ego estava ferido, e ela entende que somente uma intervenção sábia poderia evitar uma grande tragédia. Às vezes, irmãos, nós estamos diante de diversas situações que nós podemos agir como Abigail, falar sabiamente. Mas às vezes, como diz no popular, a gente coloca mais lenha na fogueira. Mas nós precisamos ser sábios para perceber um momento de tensão e falar sabiamente para evitar uma tragédia. Em um momento de tensão, quem não age de forma sábia aumenta ainda mais a chance da tragédia. Mas quem age de forma sábia evita um desastre. Segundo tópico, uma mulher virtuosa. Virtuosa era Abigail. Abigail se destacou pelas suas virtudes em um momento tenso. Seu marido, após ter sido insensato e ofender gravemente Davi, estava condenado a um triste fim. Ele e toda a sua casa. Lembra que eu já falei que o texto diz, Davi dizendo que tão certo como vive o Senhor, que ele jurava pelo Senhor, que nem ninguém do sexo masculino estaria vivo até o amanhecer daqueles que estavam nas propriedades de Nabal. Davi estava irado, pronto para destruir tudo. Ele estava preparado para destruir toda a família e toda a terra de Nabal. Mas ali havia uma mulher virtuosa. Ela era uma mulher sábia. Ela era uma mulher sensível, capaz de perceber a situação. Ela era uma mulher corajosa, que tomava a decisão, que agia. Ela era uma mulher prudente, que falava pouco. Mas ela era uma mulher persuasiva, que usava as palavras certas. Olha que importante. Uma mulher como Abigail, sábia, sensível, corajosa, prudente e persuasiva. Essa certamente é o modelo da mulher que edifica a casa e não destrói. Qualidades bem-vindas a todas as pessoas que buscam uma postura justa e comprometida com o que é certo. Assim que foi alertada sobre a insensatez do marido, tomou todas as providências necessárias e partiu em direção a Davi. Abigail é um modelo extraordinário, não só de mulher, mas de pessoa, que ouve primeiro, que reflete primeiro, que traça planos, que age de forma pensada e não de forma impensada. Abigail é um exemplo não só de mulher, mas de pessoa sensata e sábia. Com humildade, prudência, generosidade e sabedoria foi usada pelo Senhor para restaurar a paz. Em meio a um conflito que, sem dúvida, terminaria em tragédia, a sabedoria, prudência e generosidade de Abigail restaura
a paz. Enviada por Deus. O encontro entre Abigail e Davi foi divino e, mediante os conselhos entregues, decisivo para que o futuro rei não sujasse as mãos com o sangue de um tolo. 1 Samuel 25:31 diz: Então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembra-te-ás da tua serva. Olha só a sabedoria de Abigail. Ela sabe quem é Davi, ela sabe que Davi vai se tornar rei, e ela sabe que ficar amigo ou amiga do homem que vai se tornar rei é a melhor opção. E ela faz questão de deixar isso claro. Ela diz: meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar o coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e te houveres vingado com as tuas próprias mãos. Ou seja, ela está dizendo: olha, não seja um problema para ti derramar o sangue desse cara. Não seja um problema para ti. Porque o Senhor um dia vai te fazer rei sobre Israel. E quando o Senhor te fazer rei sobre Israel, lembra de mim. Lembra desse dia. Lembra dos pães, dos bezerros, lembra do queijo, da coalhada. Lembra do bem que te fiz. Mulher sábia. Davi, provocado pela atitude de Nabal, se lança em uma vingança desnecessária, pois representaria 2 revés. Tiraria o futuro rei de sua missão e traria a ele sangue de um homem cuja culpa era a própria infelicidade. Qual era o problema de Nabal? Era um inimigo capaz de tomar o trono, de derrotar o exército de Davi? Não, ele era só um homem estúpido. E Davi, com o ego ferido, está tentando matar um homem pela sua estupidez. O próprio Salomão, filho de Davi, depois vai dizer que nós não devemos responder ao tolo na sua tolice. Salomão, na sua sabedoria, nos ensinou que não devemos agir como Davi estava querendo agir. Se um tolo fala, deixa ele falar, todo mundo vai saber que ele é tolo. Se um tolo age, deixa ele para lá, você não vai ganhar nada com isso. Mas Davi estava com o ego ferido. Mas foi a sabedoria de Abigail que fez Davi entender que, como ungido do Senhor, seria manchado em sua trajetória pelo sangue de muitos inocentes, além do próprio tolo Nabal. Ou seja, não seria só o sangue de Nabal, porque a pretensão de Davi não era matar só Nabal, mas todos os homens das propriedades de Nabal. Edificando a sua casa. A postura de Abigail foi determinante para que houvesse uma reviravolta na história. A explosão de vingança foi contida e dissipada de forma prudente, humilde, submissa e sábia, sem afrontar ninguém. Ela não afrontou nem o Nabal e nem o Davi. A falha foi de Nabal, mas quem pagou o preço e correu o risco foi Abigail. Nabal, na sua estupidez, falou o que queria, mas foi Abigail quem teve que organizar aqui o meio de campo para que o problema não se prolongasse ou não se transformasse numa tragédia. E ela sabe que na raiva que Davi estava ali com seu exército, ela poderia chegar ali e ela ser a primeira a morrer. Mas ela planeja, ela percebe o que Davi quer e seus soldados: comida, água. Então eu vou levar comida e água. O que Davi está? Com o ego ferido. Então o que eu vou chegar? Eu vou chegar me prostrando. Vou chegar de rosto no chão diante dele. E assim ela fez e conquistou o coração do valente Davi. Ela não sabia qual seria a reação de Davi e seus homens ao encontrá-la, mas no tempo certo agiu sob a direção divina e a bênção se fez presente. A casa foi edificada, porque era uma mulher inteligente. Ela não tinha certeza do que Davi ia fazer, mas ela sabia quais os caminhos tomar para que as possibilidades de êxito fossem maiores. Abigail nos deixa um exemplo admirável e um convite valioso: edificar a casa. Quando nos dedicamos a essa tarefa, devemos entender
que essa é uma ação que precisa ser direcionada pela vontade divina. O Senhor é a rocha firme sobre qual é edificada a família. Mateus 7,24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Se nós edificamos nossos lares no temor do Senhor, certamente é uma ação que corresponde a edificar a casa no sentido mais bíblico. Sob essa premissa, tudo irá bem, pois da mesma forma que não se constrói uma casa sobre areia, também não podemos edificar uma família sobre os princípios frágeis deste mundo. E aonde muitas famílias, eu sei que nós estamos em uma aula para jovens, mas a lição pede isso, muitas famílias se deterioram porque muitos pais não estão percebendo que o que estão fazendo é negligenciar o ensino bíblico, a edificação da casa. Terceiro tópico, livramentos no tempo presente. Sobre fragilidade. A fragilidade de Nabal poderia ter ocasionado uma grande tragédia. Quantas histórias são interrompidas ou tristemente reescritas diante dos respingos dos erros e fragilidades negligenciadas. Nós podemos observar e fazer uma leitura de Nabal, que ele não era apenas um homem tolo, mas era um homem amargo, um homem infeliz. Muito provavelmente porque tinha o seu prazer nas suas riquezas e não na presença de Deus. Falta de maturidade, de diálogo, compreensão ou ainda ignorância diante de algo. Enfim, muitas são as nossas fragilidades, por isso é importante que façamos constantemente o exercício do autoexame. E assim, identificando nossas fraquezas e depositemos diante do Senhor. Todos nós, sejamos adultos ou jovens, todos nós temos fragilidades. Seja vaidade, seja falta de conhecimento, seja falta de mansidão, seja um pouco de estupidez, de ira, enfim. Todos nós temos fragilidades, sejamos jovens ou velhos. E tanto jovens quanto velhos precisam de algo muito importante na vida: autoexame. Somente fazendo uma meia-culpa, um autoexame, nós iremos melhorar na nossa vida. Se fecharmos os olhos como Nabal e confiarmos no que temos, ou no que somos, ou naquilo que pensamos que temos ou pensamos que somos, se fecharmos os olhos, certamente nosso caminho será um caminho de tragédia como o de Nabal. Mas se formos como Abigail, que faz autoexame, que reflete, que repensa, que planeja, certamente teremos um futuro melhor. Um mundo de adversidades. No caso em que estamos estudando, as adversidades faziam parte da vida de cada personagem. Quando havia as perseguições, os dramas, o sofrimento de seus homens, eram homens perversos, encontrados aí, que o texto nos diz lá que eram homens que eram vadios, ladrões, desocupados, desempregados, pessoas tristes, As injustiças de Saul, os riscos de vida de sua família. Com Abigail, as consequências da insensatez de seu marido. E com Nabal, sua tolice, ganância e falta de equilíbrio. Todos aqui tinham seus momentos de adversidade. Tinham suas fragilidades. Todos. E nós percebemos aqui que são 3 personagens completamente distintas. Um futuro rei que está fugindo do atual rei, que lidera uma gangue de 400 homens perversos, que agora não é mais gangue, é um exército, mas eram malucos, desvairados aí. Pode ler o texto, eu não estou mentindo. Os homens que andavam com Davi, que Davi fez o seu primeiro exército de 400 homens, era gente da pior espécie. Nós temos aqui um futuro rei que governa ou que lidera um exército de malucos,
Nós temos um rico maluco, um rico tolo, arrogante, e nós temos uma mulher sábia. Uma mulher sábia, mas que também vive sobre o teto de um homem tolo, ganancioso, desequilibrado, que também é meio maluco. Mas nós temos aqui 3 personagens distintas e todas elas têm seus problemas. Todas elas têm suas dificuldades. Infelizmente, Nabal preferiu endurecer o coração. Todos nós precisamos de alguém sábio, como Abigail. Todos nós precisamos de alguém inteligente, prudente, como Abigail, para nos fazer pensar. Davi pensou, voltou atrás, fugiu da ira. Nabal não, endureceu o coração e Deus o matou. Mas perceba que todos têm seus problemas, apesar de serem pessoas diferentes. Agora, como que cada um resolve os seus problemas é que está a questão. Os 3 personagens tiveram posturas a partir de suas adversidades que ditou o rumo dos acontecimentos. Davi ouviu os conselhos da mulher e mudou a sua postura e foi abençoado, né, que eu acabei de dizer. Davi repensou, parou para ouvir, refletiu. Abigail teve sensibilidade ao ocorrido e no tempo certo correu ao encontro do futuro rei com as palavras certas, né, e as provisões tão necessárias. E ao voltar para casa soube esperar o dia seguinte para que seu marido, um pouco mais sóbrio, tomasse conhecimento do desenrolar de toda a sua insensatez. Davi para ouvir. Abigail espera o tempo certo. Fala as palavras certas e espera o tempo certo. Já Nabal se entrega à tolice e à ira. Ofensivo, entregou-se à bebedeira. E o desenrolar dos fatos, infelizmente, é que ele morreu. Aqui nós temos, então, refletindo mais uma vez, 3 personagens distintas, com problemas distintos, mas que tiveram atitudes distintas para resolver as suas situações. Ou melhor, 2 resolveram a situação, o outro obstinadamente acabou indo para a destruição. Nossa conclusão. Abigail teve um papel central nos eventos aqui estudados. Uma mulher virtuosa que soube a hora certa de entrar em ação, impedindo que Davi cometesse um grave erro, e na mesma ação edificou a sua casa, salvando a vida do marido tolo. Que possamos, inspirados nesse exemplo, buscar uma postura de edificação diante das crises, de humildade diante das nossas fragilidades, de confiança frente às adversidades e de sabedoria em um mundo que clama por ajuda. Precisamos olhar para Abigail e ter nela o exemplo de prudência, o exemplo de agir no tempo certo, o exemplo de sabedoria, o exemplo de pessoa que tem bom senso no momento da adversidade. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que na plataforma ebdfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.